Então, gente, aqui a gente vai falar do tópico extra do estado sólido, que são os materiais inorgânicos. Dentro das unidades, a gente acabou vendo alguns tópicos que ficavam já dentro, por exemplo, dos metais, as ligas metálicas, a parte de diagrama de banda, semicondutores. Então, a gente já viu ligas metálicas e semicondutores. Vamos ver agora mais duas espécies, que são os vidros e as cerâmicas. Então, os vidros, eles são formados a partir do dióxido de silício. O dióxido de silício ele tem uma estrutura cristalina, ou seja, uma estrutura organizada. Então, para transformar ele em vidro, o que é feito? É feita a adição de um óxido metálico ao dióxido de silício. Como é que é feito isso? Você aquece o dióxido de silício até você fundir o dióxido de silício e em seguida você acrescenta esse óxido metálico. Professor, qual a função desse óxido metálico dentro da estrutura do dióxido de silício? É quebrar a irregularidade da rede cristalina. Então você vai gerar uma estrutura irregular, uma estrutura que a gente chama de amorfa. Então essa estrutura amorfa, formada pela mistura do óxido metálico com o óxido de silício, vai ser chamada de vidro. Então, como ele é amorfo, ele também pode ser chamado como um líquido de viscosidade infinita, ou sólido amorfo. Ele não tem forma, é como se fosse um líquido, mas que não escoa. Ele tem uma grande resistência, no entanto, ele é um material que apresenta uma baixa expansão térmica, certo? Então, por isso que se você pegar um vidro normal e colocar no forno, ele vai trincar. Por quê? Você tem várias camadas de vidro. Quando o material começa a aquecer, a primeira camada começa a dilatar, mas a segunda não acompanha. Então, vai chegar um ponto que a dilatação ela força a quebra da ligação. E visualmente você vai ver o vidro trincando. O ponto de fusão do vidro ele vai ser de 1600 graus. Então, isso vai deixar o vidro caro e vai dificultar o uso dele. Para tornar essa produção mais barata, aí a gente faz a adição de alguns compostos no vidro. Um desses compostos é a mistura da soda-cal. A soda vai ser o óxido de sódio e o cal vai ser o óxido de cálcio. Qual é a vantagem disso? O ponto de fusão ele vai reduzir de 1600 para 1000 graus. Certo? Então, se você diminuir 6 graus do ponto de fusão, você diminui a energia gasta para ser produzido, portanto, você viabiliza economicamente aquele produto. Então, 90% do vidro utilizado é o vidro fabricado pela mistura de soda-cal. Além dessa mistura, a gente pode adicionar outros compostos aqui. Por exemplo, você pode adicionar o óxido de boro. Uma vez que você adiciona o óxido de boro, você vai gerar o que a gente chama de vidro borosilicato. Qual é a vantagem de adicionar o óxido de boro? Vai tornar o vidro mais resistente. As camadas elas vão ficar interligadas, então no momento da dilatação térmica, o vidro, cada camada vai acompanhar a dilatação da outra, evitando que o vidro quebre durante a dilatação. Então esses vidros aqui, eles são próprios para aquecimento. Por exemplo, o famoso Pirex. Além disso, a gente tem os vidros de chumbo. Qual é a vantagem do vidro de chumbo? Ele tem um alto índice de refração, ou seja, ele não passa a radiação, nem todo comprimento de onda de radiação consegue atravessar ele, e ele funciona como proteção para a radiação. É utilizado principalmente naquelas TVs caixote antigas, porque além de liberar um pouquinho de radiação ultravioleta, ela libera um pouquinho também de raio-x. Além disso, utilizações do vidro. O vidro normal ele não é tão resistente, certo? Então, como ele é um pouquinho mole, ele pode ser moldado de forma a ficar um pouquinho flexível. Então, esses vidros à base de silicato, eles são utilizados no que a gente chama de fibra óptica. Por quê? Por ser um material transparente, ele permite a passagem de luz. Então, você faz um material cilíndrico, que é no caso o formato de um fio, e a luz ela só pode passar pelo meio, ela não pode dispersar para os lados. Para isso é utilizada uma técnica específica. Esses vidros utilizados na fibra óptica eles são frágeis, duros e eles são opticamente transparentes. Então você tem um revestimento de plástico para proteger e a informação ela vai ser transmitida a partir da fibra óptica mais rápido do que por um fio. Por quê? Porque no fio você tem a passagem de elétrons.
E na fibra ótica você tem a passagem de luz. A gente sabe na natureza que a maior velocidade que a gente tem é da luz. Portanto, a fibra ótica ela consegue transmitir mais informação. As cerâmicas elas são compostas de uma espécie chamada de silicatos. Silicatos são compostos que você tem como ânion o SiO4 2-. Eles compõem cerca de 95% das rochas presentes na nossa crosta terrestre. Eles são características insolúveis devido à carga que é muito elevada, formam uma ligação iônica muito forte, a água não vai conseguir romper. E eles podem existir como unidades discretas. Isso aqui é como se fosse a representação tridimensional do silicato. Ele pode existir nessa forma e também ele pode se agrupar, como se fosse um polímero, várias unidades ligadas pelo átomo de oxigênio. Então a gente vai encontrar silicatos de estrutura simples, que é no caso só o SO4 4-, o SO4 2-. Ele pode ter dímeros, que são duas estruturas ligadas. Você pode ter cadeias, que você vai ter várias estruturas ligadas por átomos de oxigênio na ponta. Vai ter cadeias que são simples, né, que no caso seria só uma linha. Ou você pode ter cadeias duplas, representadas como se fossem duas linhas de ligação. Você vai ter estruturas abertas, estruturas cíclicas. Vai ter estruturas lamelares, ou seja, em forma de lâminas, forma um plano de várias estruturas repetidas, como é o caso disso daqui. E você vai ter estruturas tridimensionais. Então aqui a gente tem exemplo. Estruturas simples, você tem alguns minerais como a olivina e a hemimorfilta. A gente tem de cadeia simples a enstatina, de cadeia dupla a tremolina, de cadeias lamelares você vai ter os talcos, as argilas e as micas, e tridimensionais você vai ter o quartzo, o feldespato e as zeólitas. A zeólita, para quem não sabe, é uma estrutura tridimensional que possui como característica cavidades. Essa cavidade ela tem várias utilizações dentro da química e dentro da pesquisa. Entre eles, separação de material, é utilizado como um meio de síntese interno, entre outros. Focando mais nas cerâmicas, as cerâmicas elas vão apresentar na sua composição 3 tipos de silicatos: o quartzo, a argila e o feldespato. A composição vai variar de acordo com o quê? Com a utilização que você vai dar. Então, por exemplo, para formar pratos, a composição é 35% de quartzo, 45% de argila e 20% de feldespato. Aí você vai gerar um material que a gente sabe que os nossos pratos eles são quebradiços, quebram com facilidade. Já para uma restauração dental, o dente ele precisa aguentar uma pressão muito forte. Então ele precisa de uma estrutura mais resistente, uma estrutura que é covalentemente ligada nas 3 dimensões, ou seja, precisa de silicatos tridimensionais. Então se você verificar, você vai ter que é 5% de quartzo, 15% de argila, que é lamelar, e você vai ter 80% do feldespato, que é tridimensional. O fato de você ter na composição maior porcentagem de silicato tridimensional vai deixar o material mais resistente ao choque, que é uma característica física necessária para os dentes. Então, com isso, a gente termina o nosso tópico extra, que seriam os vidros e as cerâmicas. Um bom estudo a todos e até a próxima, se Deus quiser.